Caros amigos, caras amigas, nós estamos aqui nesse período de isolamento social na zona rural do município de Lambari do Oeste. Estamos aqui durante esses dias em que as autoridades determinaram o cancelamento das atividades comerciais, das prestações de serviços. Então, respeitando a determinação das autoridades, estamos em isolamento social. O que não significa dizer que estamos em isolamento emocional, de que não estamos conectados. Estamos sim todos conectados, sobretudo neste momento em que a sociedade é chamada, em todo o mundo praticamente, a assumir a sua responsabilidade, uns para com os outros. Nestes dias em que convivemos mais com as nossas famílias, em que temos a oportunidade de fazer tarefas simples de casa, lavar as roupas, ajudar a fazer as faxinas em casa, nestes dias em que não contamos com auxílio de funcionários, nós temos alguns benefícios, por mais que seja trabalhoso e muitas vezes desagradável não poder desenvolver naturalmente nossas atividades profissionais. Mas há sim benefícios. E um dos benefícios é poder estar aqui, no nosso caso, em contato com a natureza. Estamos aqui no local mais próximo da estrada, da rodovia, para que possamos ter um pouco mais de tranquilidade e trazer essas reflexões. Reflexões essas que foram solicitadas pelos nossos amigos, diretores do Centro Espírita Cuiabá, nossa casa espírita centenária, a mais antiga de Cuiabá. E pedindo então para que nós tivéssemos alguns minutos de reflexão a respeito de temas da vida à luz da doutrina espírita, conforme a interpretação que nós espíritas damos ao Evangelho de Jesus. E nós optamos por refletir a respeito de uma questão que tem tudo a ver com as nossas vidas. Nestes dias em que convivemos mais em família, muitas vezes também é a oportunidade que nós temos de nos envolvermos de uma forma mais próxima, mais íntima com os nossos familiares. E neste momento também ocorrem naturalmente alguns conflitos. Só não existem conflitos entre seres humanos quando os seres humanos não estão realmente convivendo uns com os outros, porque é natural da convivência. Jesus assevera que onde dois ou mais se reunirem em seu nome, que lá ele também estaria. Nós podemos parafrasear Jesus considerando que onde dois ou mais entes familiares estiverem convivendo, sobretudo em momento de isolamento social, existirão conflitos. Os conflitos são importantes, são oportunidades que nós temos de que, pela convivência, pelos atritos, irmos aparando as arestas que são naturais da nossa vida. E mesmo que nós não percebamos, acabamos auxiliando o outro a também se analisar, se perceber. E nestes momentos, infelizmente, muitas pessoas escolhem um relacionamento um pouco ou muito não saudável, doentio, propriamente dito. Muitas pessoas vivem em pequenas vingancinhas, mal aproveitando as questiúnculas da vida para se melhorar. Ao invés disso, acabam entrando em conflitos, em atritos desnecessários. Ainda que os atritos sejam importantes, são importantes se nós aproveitarmos as oportunidades para nos observarmos, nos melhorarmos e, em nos melhorando, acabamos convidando o outro a também fazer o mesmo, se ele tiver um pouco mais de lucidez. Isso não significa que nós sejamos superiores aos outros, muito pelo contrário. Mas se nós somos aqueles que estamos despertos na nossa consciência e com a proposta, com o propósito de vivermos uma vida espiritual conquanto vivendo no mundo material, naturalmente vamos nos observar, vamos nos auto-iluminar, e isso também convida o próximo a fazer o mesmo. Nestes momentos, o convite de Jesus é que hajamos com brandura, com mansidão. O que é mansidão? Segundo o dicionário, mansidão e brandura são sinônimos. Como, por exemplo, quando dizemos que tal pessoa tem mansidão na sua voz. Olha como ela fala com suavidade, com brandura. Isso seria mansidão. Mas também, mal interpretando o texto evangélico, segundo o qual Jesus nos diz que os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, mal interpretando esta passagem,
Há muitas pessoas que acham que mansidão é, como se diz popularmente, engolir sapos. O que significa isso? Para certas pessoas, mansidão é evitar conflitos. É possível evitar conflitos? Existem duas pessoas exatamente iguais no mundo? É claro que não. Nem gêmeos univitelinos são iguais, espiritualmente iguais, mentalmente iguais, emocionalmente semelhantes. Não. Cada um é um histórico de vida. E a vida é uma só realmente, mas são múltiplas as reencarnações. São múltiplas as oportunidades. Alguns avançam mais em alguns aspectos, outros em outros. Outros se atrasam em algumas coisas. Enfim, é natural que isso aconteça e como não existem pessoas iguais, os conflitos vão acontecer. Ser manso e pacífico não é ficar sempre na postura do bonzinho. Ou querer passar uma impressão de que é bonzinho sempre. E que tem a obrigação de acertar sempre. Muitas pessoas convivendo conosco falam assim, você não é espírita? Você tinha que acertar. Você não é espírita? Como é que você agiu dessa forma? São pessoas que são os fiscais das nossas vidas. Seria muito importante que fiscalizassem a si próprios, que estivessem em autovigilância, em alertas para consigo mesmo. Enfim, essas pessoas acabam nos ajudando também. Nem sempre fazem esses apontamentos em relação à nossa conduta de forma carinhosa, caridosa, mas mesmo assim nós também temos conteúdo aí para aprender com essas atitudes do relacionamento interpessoal. Mansidão não é ficar de bonzinho, é sermos o que nós somos, mas procurando sermos ainda melhores a cada situação, a cada oportunidade. Ser manso não é estar acomodado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. É assumir a postura correta, mas com tranquilidade, com serenidade de coração. Há muita confusão então, do que realmente possa ser a mansidão. Não é mansidão querer ser sempre o bom, porque nós muitas vezes não vamos ser o bom. Vamos ser pessoas que queremos acertar, mas vamos errar naturalmente e aprendemos com esses erros também. Não é mansidão deixar com que os outros sempre nos agridam, nos atacam, nos firam emocionalmente e até fisicamente. E nós pensando, os mansos herdarão a terra, não vou fazer nada. Será que isso é realmente a mansidão? Será que a mansidão é realmente não fazer nada? Mansidão é diferente de passividade. Quando nós caímos em um movimento psicológico de passividade, deixamos de exercer o nosso poder real, nosso poder pessoal, a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade de criação. Quando nós permitimos que os outros nos agridam, e nós não colocamos limites nessa relação que se torna doentia, nós estamos nesse momento agindo com desamor para conosco e também em relação ao outro. Para conosco porque nós deixamos de produzir, nós deixamos de crescer, deixamos de aproveitar essas oportunidades para exercitar as virtudes que as oportunidades estão nos trazendo, para exercitá-las. Deixamos de amar ao próximo porque se nós permitimos que o outro nos agrida com palavras, com gestos, com indiferença, com violência física, e nós falamos assim, eu sou manso, eu sou cristão, eu sou espírita, não posso fazer nada, é um equívoco. Porque nós estamos fazendo com que o outro se endivide ainda mais com a sua própria consciência nesse momento. Ele não está acertando, nós sabemos que o outro não está acertando, e ficamos de bonzinho passivos, isso não é mansidão. É importante alertar, olha pessoa, amigo, irmão, marido, esposa, essa conduta sua está equivocada. Vamos refletir juntos? Você acha agradável fazer assim com os outros? Você gostaria que os outros fizessem assim com você? Essa é a essência da caridade, fazer ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça. Então, o que você está agindo nesse momento está correto? Você se sentiria bem se os outros fizessem isso com você? São reflexões oportunas, com tranquilidade. Não é, portanto, mansidão essa vida, conforme nós dissemos agora há pouco, de ficar engolindo sapos, de deixar de exercitar a nossa capacidade, fazendo com que o outro faça o que quiser com nossas vidas. Um amigo nosso, o psicólogo Lacordaire, diz que duas crianças brincando num prédio, no último andar, um prédio sem paredes, jogando bola um para o outro. E se um jogar com mais força, a bola escapa, o que acontece? Tem segurança numa brincadeira como essa? Vai se sentir bem? Qualquer um dos dois vão ficar à vontade brincando? Claro que não. Aí ele propõe, então vamos colocar as paredes em volta? Vamos colocar as paredes?
e continuar brincando. Se a bola bate na parede, ela volta para nós. E as crianças continuam brincando com muito mais tranquilidade e confiança em si próprios e no outro. Essas paredes, simbolicamente, significam o limite do respeito que deve existir nas relações entre as pessoas. Ser passivo é diferente de ser manso. A proposta de Jesus é muito clara: sermos mansos, desenvolvendo a mansidão, a brandura de coração, e não permitindo que o outro faça o que quiser conosco. Quantas mulheres agredidas que deixam de procurar a autoridade policial para narrar os fatos que estão passando dentro de casa, muitas vezes, as violências domésticas, pensando que, não posso fazer isso. Porque se eu contar para a autoridade, vão acabar processando o meu companheiro, meu marido, seja lá quem for, e ele pode até ser preso. Então, eu que sou uma pessoa do bem, não vou fazer nada, não, porque... Porque o quê? Nós somos criados por Deus para sofrer? Para apanhar? Para deixar de exercitar as virtudes? Para deixarmos de crescer? Claro que não. Somos criados para sermos felizes, para produzirmos o bem no limite das nossas forças, o bem para nós em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é autovalorização, autorrespeito. E também ajuda o outro a evoluir, porque depois que ele passar pelas punições naturais da lei humana, mas sobretudo pelas reflexões e pela necessidade da reparação por conta dos atos que praticou, essa pessoa vai crescer também. Se nós não a alertarmos, ela não vai crescer e vai continuar agredindo. É importante, por isso, e dizem as autoridades, é importante narrar esses fatos para as autoridades competentes. Viver com mansidão não é viver, portanto, em passividade, mas também não é viver reativamente. A passividade, nós caímos muitas vezes sentindo que nós somos o coitadinho, ou que somos o bonzinho, que não podemos fazer nada. E o reativo? É aquela pessoa que fala: eu não tenho sangue de barata. Bateu, levou. Comigo é desse jeito. Eu não levo desaforo para casa. As pessoas falam assim, e não somente falam, como agem dessa forma. O comportamento é reflexo de como elas estão vivendo, sentindo, e isso transparece naturalmente no seu movimento social, no seu movimento profissional e também familiar. Então, ficar reativos é tão ruim quanto ficarmos passivos. Porque a reatividade, que é filha da rebeldia da pessoa para com as leis de Deus, rebeldia que acaba gerando machucaduras para si mesma e também em relação ao outro, rebeldia que vai gerar o desequilíbrio da harmonia das células, o desequilíbrio fisiológico que passa primeiramente pelo estado mental, gerando, portanto, a somatização desse desequilíbrio e as doenças, e doenças gravíssimas, de difícil tratamento muitas vezes. Tudo isso vem de uma rebeldia perante as leis de Deus, perante as leis da vida, e perante as oportunidades que a vida nos oportuniza e nós não aproveitamos. Enfim, ficar em passividade não é bom, não é saudável. Ficar em reatividade é tão ruim quanto. Porque o reativo se adoece. Machuca outras pessoas. Ou seja, não se ama e não ama o próximo, não está amando a Deus também. Ou seja, está fazendo tudo aquilo que Jesus propõe que nós não façamos. Está fazendo o contrário do que aquilo que pode nos gerar bem-estar, leveza, suavidade, aprendizado. Então, passividade não é bom, reatividade também não é. A reatividade, fruto do orgulho, e Allan Kardec é muito claro quando nos diz que, assim como o egoísmo, o orgulho é a grande chaga da humanidade. Se o melhor não é estar reativos, se o melhor não é estarmos passivos, o que é melhor para nós? O que seria o ideal, saudável espiritualmente para nós? O meio termo, como diz Buda. Olhando para um riacho, o melhor caminho não é da extrema esquerda nem da margem direita, mas o caminho do meio, o caminho do bom senso, o caminho de quando nós seguimos as leis de Deus que estão nas nossas consciências. A pessoa reativa, diante de uma situação, quando alguém lhe agride, ou quando alguém lhe desagrada, ou quando alguém é injusta para com esta pessoa, a pessoa reativa, ela responde, ela quer se vingar. Porque aprendeu assim com pais, professores, avós, mas é importante nós nos evangelizarmos e não seguimos muitas vezes exemplos de pessoas que agem da forma que elas têm todo o direito de agir, mas de uma forma que não é saudável espiritualmente falando. Nós somos seres espirituais, não somos seres de corpo.
Nem o corpo é nosso, é um empréstimo divino para que nós, seres espirituais, possamos evoluir. Então, não agindo passivamente, não agindo reativamente. O ideal é agirmos com a mansidão. Como é que nós podemos domar esse orgulho dentro de nós? Nos observando. Santo Agostinho responde a Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, dizendo que o melhor caminho para domar as más inclinações é se conhecendo. Como é que nós nos conhecemos? O que nós podemos fazer para conhecer a nós mesmos? Estarmos alertas. Alertas em relação a nós mesmos. Vigilantes. Jesus é muito claro, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque a tentação nós temos, de revidar ou de ficar passivo, e de deixarmos de exercitar o potencial criativo e harmônico e a mansidão que nos é possível exercitar. Quando nos pegarmos em atitude de mansidão, aliás, atitude de orgulho, acolher esse orgulho. Às vezes nós temos vontade, sim, a tentação de falar para a pessoa: quem você pensa que é? Sabe com quem está lidando? Como se nós fôssemos uma pessoa superior ao outro, que não somos. Muitas vezes temos vontade de devolver agressões com agressões. Isso é natural do nosso estágio evolutivo. Temos essas tentações. Mas nós somos mais do que isso. Somos seres espirituais, que estamos estudando as leis da vida, as leis espirituais, nos considerando como aprendizes de Jesus. Então nós podemos sim acolher este orgulho que vem de dentro de nós e não afastar, e não querer evitar, fazer de conta que não está existindo, fugir. Não, nós temos movimentos de orgulho dentro de nós. Acolher, olha, estou sentindo que eu tenho uma vontade de reagir, ou estou sentindo uma vontade de ficar quietinho, de bonzinho, esperando um mundo mágico resolver meus problemas, milagres que não existem se nós não estivermos em movimentação. Quando isso acontecer, acolher esse sentimento dentro de nós. Acolher é perceber-se, realmente eu tenho isso. E eu vou cuidar disso. Eu vou humildar o meu orgulho. É possível fazer isso? Claro que é. É fácil? Claro que não é. Se fosse fácil, nós já reencarnaríamos espíritos puros. Estamos reencarnados no mundo de provas e de expiações, na nossa situação espiritual, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas más tendências, para que possamos superar essas más tendências. A proposta é superar-se a si mesmos. Não é querer ser melhor do que os outros, mas é a cada dia procurar ser melhor do que nós mesmos fomos no dia de ontem, do que fomos nessa manhã, como estamos sendo nessa tarde. A proposta de Jesus é muito clara. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, simultaneamente, como amamos ao próximo, nos amarmos a nós. É muito clara a proposta de Jesus. Como é que fazemos isso? Nos conhecendo, domando essas inclinações, não nos rebelando nem contra essas vontades de reagir, nem contra essas vontades de ficarmos passivos, mas humildando os nossos atos, humildando os nossos pensamentos, nos colocando na situação de um aprendiz. Jesus é muito claro ao falar novamente da brandura, da mansidão, quando ele propõe: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vejamos, a proposta é para todos os que temos aflição. E no mundo todos nós temos. Sobretudo nesses dias de coronavírus, que queremos trabalhar e não podemos, que acabamos fazendo atividades que não eram da nossa vontade, mas acabamos fazendo, e é possível aprender com isso também. A proposta de Jesus é para todos nós: vinde a mim todos vós. Eu vos aliviarei. Eu, Jesus, tenho alívio para a alma. Eu, Jesus, o líder espiritual do nosso planeta, com a proposta do Evangelho que deixou para nós o pão da vida que nos alimenta, que nos sustenta, que nos abastece. Eu, aprendei comigo, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Vejamos, mais uma vez, a mansidão e a humildade como roteiro da segurança para que possamos viver com qualidade de vida. Mansidão e humildade. Isso não cai do céu. É desenvolvido, é exercitado. Nós podemos fazer escolhas felizes. Podemos fazer escolhas infelizes, reativas, bateu, levou. Jesus é muito claro, quando lhe agridem uma face, ele fala: por que me bateu? Há uma passagem no Evangelho em que uma pessoa lhe agride com uma bofetada no rosto e pergunta para Jesus: como que você fala assim para o sumo sacerdote? E Jesus responde: eu fiz mal a você? Se eu me fiz, dá testemunho do mal, porque se eu não fiz, por que me bate?
Ou seja, não ficou passivo, coitadinho, não foi reativo de devolver, mas fez uma reflexão profunda com aquela pessoa. Em outro momento ele diz, quando lhe agredirem uma face, apresentai a outra face. Ou seja, não é ficar apanhando de um lado para o outro. A proposta de Jesus é nos amar e não sermos masoquistas, doentes emocionalmente. Quando alguém agride a uma face nossa, quando alguém agride as nossas dificuldades, quando alguém fica apontando nossos erros, quando alguém puxa o nosso tapete profissionalmente, quando um familiar tira nossas oportunidades, que nós temos direito de receber aquelas oportunidades. A proposta de Jesus é apresentar a outra face. Não é para apanhar mais, é a face da razão, é a face da mansidão e da brandura. Vinde a mim, diz Jesus. Nós queremos ir com ele ou não? Desenvolver a mansidão, a brandura. E ele encerra esse trecho falando, tomai sobre vós o meu jugo, o meu direcionamento. E o fardo da vida, todas as dificuldades se tornarão mais leves, porque o direcionamento de Jesus é suave e o fardo é leve. E nós poderemos sim encontrar descanso para a alma, não o descanso da acomodação, mas da paz da consciência. Por mais que estejamos passando por momentos de dificuldade, com Jesus, amando a nós mesmos, respeitando a nós mesmos, nos valorizando, nós temos a tendência natural de fazer isso também em relação ao próximo. E nesses dias de maior convivência em família, mas de continuidade de convivência social do mundo virtual, nós podemos sim viver uma vida cristã, uma vida espírita. Essa é a proposta para nós. Nós encerramos agradecendo pela oportunidade e pedindo a Jesus, nosso amigo incondicional, que ilumina nosso roteiro, que nos dê forças e que nós possamos viver de tal forma a estarmos constantemente, o máximo possível, sintonizados com eles. Muita paz a todos.